Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Dezembro de 2024 marcou o topo para muitos dos ativos que você talvez tenha em seu portfólio, as altcoins. E muitos se perguntam se a gente ainda voltará aos pontos de dezembro, se a gente verá uma aceleração justamente acima destes pontos. Eu quero te mostrar nesse vídeo uma construção e um estudo gráfico que mostra que este ponto pode não apenas ser alcançado, como pode ser ultrapassado nas próximas semanas. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo com base sólida. Então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu vou pedir para você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Estou preparando diversos vídeos com análise de altcoins e os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Vamos começar com o Bitcoin, tendo em vista que ele é o farol do mercado e ele vai ser, sim, muito importante para que a gente veja esse movimento que vai levar à ultrapassagem dos topos de dezembro. Pois bem, a gente sabe que o movimento do Bitcoin é muito importante e a gente está vendo uma retração no dia de hoje. Uma retração, inclusive, com algo que não acontecia em muito tempo. Uma retração do Bitcoin leve, depois da gente ter ultrapassado os topos anteriores em 112, renovado máximas. A retração vem de forma saudável e acompanhada de uma queda na dominância. Neste momento, a dominância está caindo 1%. E o movimento de rejeição da dominância casa com as rejeições dos últimos ciclos. Eu quero vir aqui falar para você que é out-season explosiva? Não é isso que eu quero fazer, não é isso que eu vou fazer neste vídeo. Por quê? Porque a gente explicou de forma extremamente detalhada como que funciona a out-season, como é que é o movimento de giro de capital, quando realmente os ativos começam uma aceleração brutal, que é aquela aceleração de fase final de ciclo. Eu mostro isso tudo e mostrei, na verdade, isso tudo na aula Esta é uma out-season, que eu vou deixar aqui na descrição. Assista, é importante se você tem altcoins no seu portfólio. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é, sim, para a rejeição dessa área, mas principalmente para um movimento de queda da dominância com a queda do Bitcoin. Normalmente, o Bitcoin acelera, a dominância sobe, ou seja, o movimento é pró-Bitcoin, e quando a gente corrige, esta dominância sobe um pouco mais para aí sim ela cair. Não estamos vendo isto no dia de hoje. E o movimento do Bitcoin ainda é um movimento brando. Inclusive, muitos estão aguardando um gap de curto prazo em 114 mil dólares ser fechado. Então, se a gente olhar para o movimento do Bitcoin em si, ele está extremamente saudável e o mercado está olhando, inclusive, para o risco de uma forma muito mais propensa. Ou seja, vamos para o risco, porque as altcoins estão baratas. Se a gente olhar para o Bitcoin em si, a gente pode sim ter faixas de pullback, ou seja, a gente pode ter maiores pullbacks para estes pontos, o que seria natural, plausível, esperado, dentro daquilo que a gente já viu no passado. Rompimento e teste entre 113 e 107 mil dólares. Aqui a gente fecha a gap de curto prazo, aqui a gente forma a base de preço semanal. Neste ponto, inclusive, a gente pode voltar a um nível de neutralidade, quiçá medo, no índice de medo e ganância. Então, a gente pode ter pullbacks no Bitcoin, seria natural. Mas o ponto é, as altcoins, elas já estão se movimentando de uma forma mais interessante que o Bitcoin. Essa correção pode desacelerar as mesmas? Não, se a gente formar um fundo ascendente, que é a maior probabilidade. A formação desse fundo ascendente pode levar a um evento muitíssimo importante. Um evento
que a gente viu se formar em novembro e dezembro e culminou com aquela aceleração que todos lembram até hoje, principalmente aqueles que compraram topo. Então eu quero te falar justamente sobre a nossa visão em relação ao movimento do Bitcoin, mas muito mais das altcoins, porque a projeção para o rompimento dessa bandeira, os alvos para o Bitcoin no médio prazo, ou seja, nas próximas semanas, é sim a maior probabilidade. Eu sempre gosto de chamar probabilidade porque não é uma certeza, não é uma garantia. Mas a maior probabilidade é a gente buscar faixas superiores, 130, 150, 160 mil dólares. Um movimento deste, com uma queda na dominância, naturalmente vai turbinar este índice que mede a força das altcoins. É este indicador aqui que marca a alt season ou a Bitcoin season. Semanas atrás a gente falou sobre o fato de estarmos em Bitcoin season e por uma movimentação contra-intuitiva, se a gente está em Bitcoin season, o Bitcoin está mais forte, não existe interesse nas altcoins. Se não existe interesse nas altcoins, talvez esse seja o melhor momento de comprar. Agora elas começam a acelerar e a gente vê a demonstração de que o mercado está muito mais propenso ao risco, justamente por conta desta dominância caindo. O dinheiro está indo para as altcoins. O ponto é, nós estamos aqui em uma faixa ainda longe dos topos de dezembro. Lembre-se, quando a gente chegar nesse ponto, esse pode ser o momento de você pensar em vendas, realizações de lucro. Porque eu sei que se você comprou no começo de dezembro, você amargou um drawdown gigantesco e você não quer viver isso, não é verdade? Então eu já trago esse alerta antes mesmo da gente chegar nesse ponto. Se a gente começar a chegar nesse ponto com índice de medo e ganância, em ganância extrema, os ativos começarem a ficar muito esticados, este índice começar a bater lá em 88, 85, liga o seu alerta e começa a realizar. Mas a gente está perto ou longe disso? Eu quero te mostrar muito mais do ponto de vista gráfico, para você entender o que aconteceu no passado e que pode rimar neste movimento dos próximos dias e semanas. Nós estamos no ponto, exatamente no ponto que a gente estava entre 6 de novembro e 13 de novembro de 2024. Principalmente 13 de novembro de 2024, onde a gente estava com a mesma leitura deste índice, 34, 35. Se a gente entende que no dia 13 de novembro, que foi um período em que a gente começou a acelerar, como você pode verificar aqui, a gente começou a acelerar até atingir a data de 13 de novembro no Total 3ES. O que é o Total 3ES, Luan? Este é o gráfico que mostra a capitalização total do mercado, excluindo Bitcoin, exclui Ethereum, exclui stablecoins. Aqui nós temos a capitalização total do mercado de altcoins. Quando este gráfico começa a subir, ele mostra que a gente está tendo uma valorização das altcoins. E a gente teve uma valorização das altcoins lá no comecinho de novembro, chegou a 13 de dezembro, a gente teve uma acumulação. A acumulação justamente nesta área aqui. Do ponto de 35 até o ponto de 88, nós vimos praticamente 3 semanas se passarem. O mercado teve uma aceleração adicional de exatos 70%. Não é em um ativo, é na média. Quando a gente olha o Total 3ES ou o Total 3, nós temos a média de valorização das altcoins. E, é claro, vão ter altcoins que subiram 15% e outras que subiram 400%. Este movimento, e eu quero que você puxe o seu portfólio se você estava investindo antes de dezembro.
Este movimento foi o responsável por uma aceleração muito grande e por uma valorização também muito grande no portfólio de muitos. Este movimento do dia 13 de novembro até o dia 4, tá aqui ó, bateu a máxima, 4 de dezembro, levou exatos, vamos lá, foram 21 dias, 21 barras diárias, 21 dias para alcançar a máxima. Isso quer dizer que este movimento pode rimar, ele pode se repetir. Eu não gosto da palavra repetir, porque parece que é algo que realmente vai acontecer com toda certeza. E eu já te falo de antemão, eu não estou trazendo aqui uma certeza, eu não estou trazendo aqui uma garantia. Nós estamos fazendo uma avaliação com base gráfica, trazendo uma série de indicadores e uma série de correlações para que você possa entender o cenário e possa se aproveitar desse cenário. Eu lembro, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas e estudos com base gráfica. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas entenda o ponto em que nós estamos. A gente começa a acelerar. E chega em um ponto crítico. Nós estamos em um ponto crítico. Que é um ponto crítico que foi visto no passado. Nós estávamos no mesmo ponto em novembro. A aceleração de 21 dias, e não se prenda aos 21 dias, é só para você entender como é rápido, trouxe um topo. Não foi o topo global, muito provavelmente foi o topo local. Mas a gente pode reviver este cenário. Se a gente tiver o mesmo estilo de valorização, a gente pode caminhar para 1,2 trilhão de dólares. A gente está em 700 bilhões de dólares neste exato momento. Isso seria plausível? De acordo com o histórico, isso seria plausível. Se a gente olhar também para o movimento da dominância, isso poderia acontecer exatamente como a gente viu aqui. Este movimento, eu gosto de lembrar, este movimento que presenciamos no final do ano passado, foi um movimento como este. A out-season explosiva é assim. Este é um movimento de aceleração agressivo. Veja a diferença. Isto aqui foi capaz de trazer aquela aceleração de novembro e dezembro. Este é um movimento que todos nós olhamos para o fim do ciclo. Não vejo que é este movimento com certeza que vai acontecer agora. Mas, se virmos este cenário combinado a este cenário, a gente pode olhar para uma valorização muito interessante no Total 3, 70%. É plausível? Plausível é garantia? Não, mas é plausível. A gente entende que é algo possível. E do ponto de vista gráfico, é provável? Tem um alvo por trás disso? Eu quero te mostrar que tem. A gente já estudou bastante e apresentou a leitura a respeito do Total 3ES com esse ombro cabeça-ombro inverso e com a projeção do rompimento deste que é um padrão de inversão de tendência. A gente tem uma tendência de baixa que, para ser quebrada, deve levar o rompimento, principalmente dessa área de 730 bilhões. Rompimento de padrão, isso é padrão gráfico, é teoria gráfica. Rompimento de padrão confirmado, olha o alvo que nós temos. Nós temos praticamente o mesmo alvo, 1,2 trilhão de dólares. Então, se a gente olhar para projeção com base no histórico, com base no momento de mercado, com base no sentimento de mercado, com base no indicador de altcoin season, a gente tem uma confluência com o alvo gráfico que está sendo projetado aqui, depois de um rompimento. Isso aqui nos leva a um ponto acima, 1,2, acima de 945 bilhões de dólares,
que foi o topo de dezembro de 2024 para as altcoins, pelo menos para o mercado das altcoins. Isso quer dizer que aquele ativo que você comprou lá no topo vai valer mais? Não, não quer dizer isso. Isso quer dizer que os ativos todos somados tenderão a ultrapassar o valor de dezembro. Se você comprou bons ativos, bons projetos, você pode sim acabar vendo valores mais elevados. Se você, ao longo de todos esses meses, fez realizações aqui e aqui, fez recompras, melhorou o seu preço médio ou aumentou a sua quantidade de ativos, você se coloca em um ponto muito mais interessante, muito mais interessante. Mas o ponto em questão é, a gente está diante de uma movimentação importante. Eu entendo que essa será a movimentação final, na minha humilde opinião, não. Com base nos dados, com base em tudo que a gente está analisando, não é a maior probabilidade. Movimento final, fim de ciclo. Mas este será um movimento importante, é vital que você avalie esse estudo, traga isso para a sua realidade, coloque os seus indicadores, coloque a sua experiência, a sua expertise em cima, para você ter uma tomada de decisão inteligente. Mas é importante que você se coloque numa visão muito mais responsável e menos sonhadora neste momento, porque a gente pode ter armadilhas que a gente já vem deixando extremamente claras lá no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio, que são os grupos fechados onde eu entrego meus programas de conhecimento. Fica alerta, não se engana, não caia no conto da queda livre e nem da alta infinita. Isso é muito importante. Mas sim, eu entendo que este é um movimento que pode beneficiar muitos nas próximas semanas. Mais uma vez, eu tenho que enfatizar isso para que todo mundo entenda o que a gente que analisa mercado e se baseia em probabilidades faz. A gente não tenta adivinhar. Eu nunca vou vir aqui te trazendo uma certeza, porque infelizmente ela não existe. Eu sempre vou aqui te trazer um estudo e vou te apresentar as probabilidades. Você vai avaliar o que você deve fazer em cima desses estudos. Mas não é simplesmente para pegar esse estudo e colocar ele para a sua realidade logo em seguida. Não, eu vou fazer aqui Ctrl+C, Ctrl+V, ou eu vou olhar para isso e vou fazer isso. Analisa com calma. O mercado não vai embora amanhã. Muitas das decisões ruins são tomadas no FOMO extremo. O que é o FOMO? Medo de ficar fora da festa. Caramba, eu acreditei que o mercado não ia subir, o mercado está subindo agora, o ativo XYZ está subindo, o Bitcoin não está nem corrigindo, a dominância está despencando, ai meu Deus do céu, o que eu faço agora? Será que eu vou dar all-in? Vou entrar com 1 milhão de trades? Calma, para, pensa, respira, avalia com calma, avalia com cuidado, busca um conhecimento, busca se aprofundar, analisa de fato. Não toma uma decisão no meio de uma movimentação de trabalho, você está trabalhando muito, não tome uma decisão absurda, não se coloque em um risco que vai atrapalhar o seu cotidiano, a sua vida. O mercado, ele deve ser encarado como algo benéfico, mas ele só será algo benéfico para você se você tomar decisões responsáveis, pensadas, avaliadas. Não se movimente pelas emoções e não seja preguiçoso em ignorar o conhecimento. Você tem conhecimento gratuito na internet, você tem conhecimento de qualidade condensado e você tem, de fato, a necessidade de investir no seu conhecimento, senão você vai ser destruído. Eu tentei condensar ao máximo esta avaliação em 20 minutos. E você entende o nível de preparação que é necessário para que a gente possa apresentar isso. Então, eu te peço, se você não acompanha a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. Eu convido você a participar do nosso grupo geral. Inclusive, hoje eu farei uma campanha de distribuição. A gente vai distribuir $200
mais de R$ 1.000, lá no grupo geral para os integrantes que abrirem conta usando os nossos links da Bybit. Eu deixei tudo detalhado já no nosso grupo geral. Então, se você quiser participar, se quiser receber uma parcela deste valor, clica no segundo link da descrição, entra lá no nosso grupo geral, vai ter na última mensagem um passo a passo para você entrar, se inscrever lá na Bybit e poder participar não apenas dessa campanha de distribuição, mas todas as outras que nós faremos nas próximas semanas. Então, já participa do nosso grupo geral, tem muita informação bacana aqui, muitos insights, muitas avaliações e aproveita, já participa também aí da nossa campanha de distribuição. E agora, se você quer investir em mais conhecimento, você quer ter todo o nível de detalhamento que os integrantes do Grupo Prêmio, Grupo do Desafio têm, você quer ter acesso a planos, metodologias de investimento, realização de lucro, estratégias, você quer ter acesso a um suporte 1 para 1 comigo, bases, aulas que te dão base, você quer ter acesso ao meu portfólio, às minhas compras, vendas, movimentações e muito mais, o seu lugar é no Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Para mais informações, clica no primeiro link da descrição. Você vai, ao clicar, ser direcionado a um chat, que é o nosso chat oficial, basta você enviar um oi e o time te enviará todas as informações para você conhecer o que a gente entrega, entender os valores e poder participar, investindo ainda mais no seu conhecimento. Vamos monitorar, vamos ficar de olho, vamos ficar atentos, porque o mercado está se movimentando e as próximas semanas prometem. Eu volto a qualquer momento com atualizações e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.